Olá, queridos, tudo bem? Bem-vindos aí a mais um momento do nosso estudo da Palavra de Deus. Hoje, continuando o nosso estudo nos Evangelhos Sinóticos, nós vamos estudar a passagem sobre a morte de João Batista. Mas antes vamos orar, pedindo a orientação de Deus para que Ele nos dirija e para que a gente possa, aproveitar o máximo possível desse momento. Papai, muito obrigado por mais esse dia, por mais uma vez o Senhor permitir estarmos diante do Senhor e da Tua Palavra. Obrigado porque o Senhor nos tem trazido até aqui, o Senhor nos tem permitido olhar para aquilo que o Senhor nos diz nas Suas Sagradas Escrituras, que é a Sua Palavra. Muito obrigado porque o Senhor também trabalha os nossos corações, o Senhor transforma cada dia de glória em glória a nossa mente, o nosso coração e o nosso entendimento para que possamos ser moldados na imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. E tudo isso são dádivas, são bênçãos que o Senhor nos dá. Também pedimos agora que o Senhor nos dirija, que o Senhor nos capacite, que o Senhor abra os nossos ouvidos e o nosso coração, a nossa mente, para que aquilo que o Senhor tem a nos ensinar e a transformar o nosso modo de enxergar e de viver neste mundo, que isso possa ser proveitoso e possamos cada vez mais ser parecidos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós entregamos esse momento nas Tuas mãos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, gente, nós vamos ler hoje a passagem que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 14 a 29, que tem também seu paralelo em Mateus 14, versículo 1 a 12 e Lucas 9, do versículo 7 ao versículo 9. Mas, utilizando então a passagem de Marcos, capítulo 6, a partir do versículo 14, nós temos assim: O rei Herodes ouviu falar dessas coisas, pois o nome de Jesus havia se tornado bem conhecido. Algumas pessoas estavam dizendo: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso estão operando nele poderosos milagres. Outros diziam: Ele é Elias, e ainda outros afirmavam: ele é um profeta, como um dos antigos profetas. Mas quando Herodes ouviu essas coisas, disse: João, o homem a quem decapitei, ressuscitou dos mortos. Pois o próprio Herodes tinha dado ordens para que prendessem João, o amarrassem e o colocassem na prisão por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, com o qual se casara. Porquanto João dizia a Herodes: Não te é permitido viver com a mulher do teu irmão. Assim Herodias o odiava e queria matá-lo, mas não podia fazê-lo, porque Herodes temia a João e o protegia, sabendo que ele era um homem justo e santo e que quando o ouvia ficava perplexo, mesmo assim gostava de ouvi-lo. Finalmente chegou uma ocasião oportuna. No seu aniversário, Herodes ofereceu um banquete a seus líderes mais importantes, aos comandantes militares e às principais personalidades da Galiléia. Quando a filha de Herodias entrou e dançou, agradou Herodes e aos convidados. O rei disse à moça: Peça-me qualquer coisa que você quiser, e eu lhe darei. E prometeu-lhe sobre juramento: Seja o que for que me pedir, eu lhe darei até metade do meu reino. Ela saiu e disse à sua mãe: O que pedirei? A cabeça de João Batista, respondeu ela. Imediatamente a jovem apressou-se em apresentar-se ao rei com o pedido: Desejo que me des agora mesmo a cabeça de João Batista num prato. O rei ficou muito aflito, mas por causa dos seus juramentos e dos convidados não quis negar o pedido da jovem. Assim enviou imediatamente um carrasco com ordens para trazer a cabeça de João. O homem foi, decapitou João na prisão e trouxe sua cabeça num prato. Ele a entregou à jovem e esta a deu à sua mãe. Tendo ouvido isso, os discípulos de João vieram, levaram o seu corpo e o colocaram num túmulo. Então, até aqui a palavra de Deus, Nós já estudamos a respeito de João Batista, que ele era o precursor ali da mensagem da vinda de Jesus, aquele que anunciaria a vinda de Jesus. Ele tinha um ministério
direcionado por Deus e totalmente entregue a essa missão. E com o passar então desse cumprimento, o próprio João dizia: cabe que eu diminua e que Jesus cresça. E foi o que realmente foi acontecendo. João vem, ele se posiciona como alguém de muita autoridade, alguém que prega o batismo do arrependimento, que prega a necessidade, né, da chegada do reino, a necessidade de que as pessoas se arrependessem para que pudesse tomar parte nesse reino. E ele, como esse precursor antes de Jesus se revelar, ele era aquele que tinha proeminência, a ponto até dos líderes de Jerusalém, na época, os líderes ali religiosos virem até João para testificar quem era ele. Mas depois que Jesus revela o seu ministério, então começa essa transição, né? João vai diminuindo e Jesus vai crescendo, a ponto até da gente chegar aqui no final de vida de João, depois de ele ter cumprido todo o propósito de anunciar, né, a vinda de Jesus, ele então ser de novo direcionado ao Pai, voltar à sua casa, né? Mas essa história começa então com Herodes ouvindo falar de Jesus, né? Tudo que ele estava fazendo. Essa passagem ela vem depois que Jesus manda também os 12 apóstolos saírem de dois em dois, né? E também fazerem grandes obras. A gente já falou dessa passagem, né? Mas eles foram em cidades, nas regiões, curando, operando milagres, fazendo as mesmas obras que Jesus estava fazendo. E Herodes, ouvindo, né, tudo isso, ele fica atônito, ele quer saber mais a respeito, começa então a questionar pessoas, aí as pessoas começam a falar que ele poderia ser ele poderia ser João Batista ressurreto. Ele poderia ser um profeta, ou até um profeta antigo. Ele ouve das pessoas aquilo que a gente está até um pouco acostumado, e até é complicado, né, de a gente perceber isso hoje mesmo, né? Quando a gente não tem entendimento de quem é Jesus. Não sei se vocês já passaram por isso, mas muitas vezes a gente fala, e vou dizer até de algumas linhas que se dizem cristãs, né? Por exemplo, que acham que Jesus é um espírito elevado. Já outros, né? Não, Jesus foi alguém que realmente praticou bem, uma pessoa elevada. Mas tudo isso mascara quem é Jesus verdadeiramente, o próprio Deus encarnado, o Filho de Deus, o Cordeiro que veio tirar o pecado do mundo. Então, quando as pessoas não têm o entendimento, vão falar que ele pode ser um Elias. Disseram aqui também, né? Elias não era... a gente tem que sempre lembrar que Elias não morreu. A gente não vê o relato da morte de Elias. Elias foi arrebatado para o céu. Então, o Elias que pudesse ter voltado... quando a gente não tem esse entendimento sobre quem é Jesus, a gente vai especular. E Jesus é tudo isso. Jesus ele é tudo, mas a gente não pode diminuir ele a só uma coisa, a só um profeta, a só um espírito elevado, ou só uma pessoa que vem e praticou bem. Não, nós precisamos ter um entendimento. E Herodes, ouvindo tudo isso, engraçado aqui que ele vai direto no cerne, né? Ele ouviu que poderia ser um Elias, que poderia ser um profeta, que poderia ser João Batista ressurreto, e ele crê nisso. É João Batista ressurreto. No versículo 18 ele fala, né? O homem a quem decapitei. E aqui a gente já começa a entender, né? A culpa que ele deveria estar sentindo. Na hora que ele ouve o que estão falando de Jesus, ele já logo associa a João Batista. E a gente vai entender o porquê. Porque ele mata João Batista, ele manda decapitar João Batista. Então até o versículo 16, do 14 ao 16, Marcos faz essa introdução. Então, ao querer saber quem era Jesus, surge João Batista no contexto e ele fala assim, era João Batista, aquele que ressuscitei. Um ponto importante é que, querendo buscar aqui o entendimento de ressurreição, porque a gente não pode tirar do foco aqui que eles falam, né? João Batista ressuscitou. Na época de Jesus, existiam duas grandes seitas, dos fariseus e dos saduceus. Uns criam que eles ressuscitariam, os fariseus, se não me engano, e os saduceus que não tinha ressurreição. E
para a gente ter em mente um pouco, né, entender o que é essa ressurreição, se era realmente uma ressurreição. E aí quando a gente fala, penso que a gente está falando da ressurreição que os fariseus criam, não é uma ressurreição que nem a de Lázaro, que nem quando Elias, quando Eliseu, quando eles ressuscitaram uma pessoa na carne mesmo, né? Que a pessoa ela era ressurreta naquele momento, mas depois morreria. Era daquela ressurreição gloriosa dos fins dos tempos. Então, uma possibilidade seria essa. A outra possibilidade, até a gente vê Elias aqui, seria dessa, não de um ressuscitar literal, mas talvez de um ressuscitar alegórico ou simbólico do poder que operava sendo transferido. Por exemplo, da forma com que o poder de Elias foi transferido para Eliseu, até 2 vezes mais, mas Eliseu deu sequência às grandes obras que Elias já estava praticando. Aqui eles falando talvez a mesma coisa. Então Jesus talvez fosse alguém que continuaria esse legado de João, que estava fazendo as grandes coisas que João também tinha feito. Então essas duas possibilidades, mas trazendo para a gente essa mente, né, da ressurreição, principalmente de que eu acho que o mais importante aqui desse poder, então, que quem, no caso, se fosse uma ressurreição de Jesus, né, o poder que ele teria. E eu estou falando dessa questão, talvez, de ser uma transferência de poder, porque eu não creio diretamente que Herodes, talvez ele aqui falou que ele creu que ressuscitou dos mortos pela culpa, ele devia estar tão cego pela culpa, isso deveria perseguir tanto ele, que ele fala, é João mesmo, João que ressuscitou. Mas as pessoas que falavam que João Batista ressuscitou dos mortos, eu não creio que elas estavam falando de uma ressurreição direta. Por quê? Porque João Batista e Jesus eles eram contemporâneos. E durante um período de tempo eles praticaram obra juntos. Então, como é que você vai falar, né? Já conheciam Jesus e já conheciam João Batista. Como é que vai falar que ressuscitou sendo os dois no mesmo momento vivos ali operando? Por isso que eu penso que talvez essa questão de ser uma transferência de poder seja mais plausível aqui. Mas mais importante também lembrar que, para a gente ter em mente quanto João foi poderoso, a ponto de, aqui no entendimento dessas pessoas e na cabeça de Herodes, as coisas que Jesus estava fazendo são coisas que João Batista também teria autoridade para fazer e fazia. Para a gente entender o quanto João também foi usado por Deus, e quando Jesus fala aqui dos homens, né, nascido de homem e mulher, João Batista foi o mais elevado, nos comprova isso, mesmo tendo uma vida totalmente singela, simples, 100% dedicado ao ministério que Deus confiou para ele, do anúncio, do aplanar o caminho para a chegada do Messias, né, mostrando o tamanho de João, a ponto dele, hoje a gente sabe de Jesus e do seu poder. Olha que legal, João Batista ser até, João Batista ressurreto, ele ser comparado a Jesus, olha que coisa bacana, né? Mas a partir então do verso 17, nós começamos a entender a história de como foi realmente, os detalhes da história da morte de João Batista. Então, Herodes, né, manda prender João, versículo 17, e nos diz o motivo, porque João acusava Herodes, na verdade João denunciava, não acusava, João denunciava Herodes do seu pecado de ter tomado como mulher a mulher do seu irmão, que era o outro tetrarca, né? Tetrarca eram governadores ali, eram 4 tetrarcas na região ali de Israel, né? E Herodes era um deles e Filipe era outro. E Filipe tinha Herodias como mulher, mas Herodes vai lá e toma Herodias de Filipe. E João Batista denuncia isso. Isso que você... E lembra que João Batista, gente, quando João Batista denunciava alguém, qual que era o objetivo de João Batista? De trazer arrependimento para essa pessoa. E para que essa pessoa pudesse se arrepender e aí sim ser perdoada e poder então entrar no reino de Deus. Esse era o objetivo. Só que Herodes fica incomodado. Pior disso, Herodias, que era a mulher de Filipe, que depois foi com Herodes, fica mais incomodada ainda, né? Ao João Batista falar que não era permitido que
o Herodes vivesse com a mulher do seu irmão, Herodias começa a odiar João e busca a todo momento matá-lo, versículo 19. Só que ela não conseguia, porque Herodes resistia a esse pedido dela, porque Herodes temia. Mateus, no capítulo 14, versículo 1, diz que Herodes queria, versículo 5, diz que Herodes queria matá-lo, mas também tinha medo do povo, porque o povo o considerava um profeta. Já aqui em Marcos, ele fala que Herodes o temia e protegia João de certa maneira, até desse ódio mortal que Herodias tinha dele. Porque, e olha que bacana, né, o testemunho de um homem justo. Herodes sabe que João Batista era um homem justo e santo, sabendo que ele era um homem justo e santo. Mais do que isso, Herodes procurava conversar com João. Herodes, quando o ouvia, ficava perplexo, mas gostava de ouvi-lo. Olha que coisa interessante, gente. Aqui eu parei um tempo, estou parando aqui até aqui com vocês um tempo para meditar sobre isso, porque assim, é uma coisa interessante. Quando a gente estuda muito isso, viu isso no Sermão do Monte, né? Quando há trevas no lugar, a luz incomoda as trevas e as pessoas querem apagar aquela luz que está lá, para que não tenham as suas más obras reveladas. João Batista confronta Herodes, fala do pecado dele. Herodes continua ouvindo ele, porque a tendência era, realmente Herodes manda matar. Ah, mas eu tenho medo porque o povo vai se rebelar, eu temo o povo, não quero matar, vou proteger ele, mas deixa ele preso lá, quase sem ninguém ver. Não, mas Herodes ia procurá-lo. E Herodes ficava perplexo toda vez que falava com ele. Eu penso que João Batista não falava para ele, né? João Batista não deve ter ficado só aqui no caso da Herodias, deve ter falado um monte de coisa, porque ele ficava perplexo toda vez que ele ia falar com João Batista. Só que Herodes, por incrível que pareça, gostava de ouvir João falar. Olha que coisa. Talvez sendo confrontado ali, João mostrando para ele tudo. E eu quero dizer isso, gente, para a gente entender, quando eu falei, até falei erroneamente aqui antes, que ele acusava e depois mudei o termo para denunciava. Eu fico imaginando a maneira com que João denunciava isso, porque não é possível. Não era uma maneira 100%... porque às vezes a gente vê nos filmes aí, João... os filmes que mostram João Batista, um João carrancudo, acusando assim de forma muito insistente. Pode até ser que em algum momento ele fez isso, né? Mas eu duvido que Herodes ia gostar de ouvir se fosse só assim. Tinha algo que João falava que tocava o coração de Herodes, que fazia ele, mesmo perplexo, gostar daquilo que ele ouvia. Eu fico imaginando o que será que era, não é possível, né? Mas Herodes ouvia. Isso é um negócio assim que até agora eu não encontrei uma resposta, mas isso está queimando no meu coração. Mas o que eu quero dizer para que fique para a gente aqui, que às vezes tem forma da gente denunciar. A gente tem essa mania talvez de acusar, sendo que eu estou separando, estou usando, não sei se seriam as duas melhores palavras, né? Mas eu estou tentando criar uma diferença entre a gente acusar e denunciar, porque denunciar, estou tentando trazer para a gente aqui o entendimento que seria você confrontar confrontar talvez seja até a melhor palavra, né? A gente confrontar aquela pessoa, mas mostrando para ela que é para o teu bem, é para você enxergar o que você está fazendo, as trevas que você vive, para que você possa vir para o reino da luz. Algo talvez nesse sentido, porque muitas vezes a gente tem a mania de acusar. E a acusação, ela tende a trazer mais separação, ela tende a trazer um total rompimento. E talvez esse confronto de uma forma direcionada, de uma forma amorosa, pode ser até que a pessoa fique perplexa, mas pode ser que ela goste de ouvir. E se ela gostar de ouvir, ela vai buscar ouvir de novo. E talvez nesse tanto ouvir, ouve uma, ouve duas, ouve três, ouve quatro, ouve cinco, ouve seis vezes, talvez numa dessas ela possa encontrar, por meio do Espírito Santo, a salvação. Algo para a gente ficar guardado no nosso coração, trazer isso para o nosso coração para a gente tentar, produzir também no nosso proceder.
Avançando, né, versículo 21, nós percebemos aqui então que chega o aniversário de Herodes, e olha que coisa interessante começa o texto. Finalmente chegou a ocasião oportuna. Eu queria usar essa frase aqui para pensar em algo também com vocês, porque se João era, depois de Cristo, aquela pessoa que foi mais próxima daquilo que Deus espera, mais próxima à imagem e semelhança de Deus, por que Deus permitiria que João terminasse da forma que terminou? Mas eu queria trazer isso para a gente. Existia uma ocasião oportuna para esse fim. Por quê? Porque João tinha... eu gostaria que a gente pensasse nisso, né? Quando chegar o nosso tempo, Deus vai recolher a gente de volta para Ele. E João está sendo recolhido aqui para Deus de novo. João cumpriu fielmente aquilo que Deus propôs para ele no coração dele. Ele cumpriu a missão de aplanar o caminho para a vinda de Jesus. E terminado esse ministério, Deus permite, até que o testemunho de João permanecesse. Às vezes é necessário que uma semente caia na terra para que brote uma árvore, uma planta, uma árvore que vai dar frutos. E o ministério de João era necessário que ele chegasse a cabo da mesma forma que Jesus também chegou num dia, para que realmente pudesse florescer. E chegou essa ocasião oportuna, e essa ocasião oportuna foi o aniversário de Herodes, e mesmo Herodes não desejando matar João, a coisa acontece de forma que o propósito seja cumprido, né? Mas de novo, não é que Deus estava perdido na história, é que chegou o momento de Deus recolher, né, o seu filho de volta. A gente tem que ter isso em mente. Aqui não é nosso lar. Nós estamos aqui como peregrinos. Nós vivemos aqui numa terra enquanto nós aguardamos. Na verdade, eu defendo a tese que essa terra aqui ela vai ser renovada no fim dos tempos. E a gente vai voltar ao nosso verdadeiro lar. Não estou falando de físico, mas eu estou dizendo em relação a essa terra caída, contaminada pelo pecado. Não foi para isso que nós fomos predestinados. Nós fomos destinados lá na eternidade, pré-nossa existência, para sermos filhos num lugar restaurados, vivendo em comunhão plena com o nosso Pai. E quando o nosso Pai recolhe a gente, Ele está trazendo a gente de volta, parcialmente, para a nossa terra, até que essa terra seja renovada lá com Ele no trono celestial, mas que no futuro também vai ser aqui com a terra totalmente renovada, a terra dos filhos, que Ele deu de herança para todos nós, junto com Abraão. Mas quando chega então no casamento, no aniversário, Herodias, que é filha a filha de Herodias, começa a dançar para os convidados e para Herodes, né? Ela faz uma dança, deve ter sido algo ali, né, impactante, a ponto de todos ficarem extremamente encantados, tanto Herodes quanto os convidados, eles se agradam. E aí o rei, na empolgação e sem perceber, vai sendo direcionado pela empolgação, fala, pede o que você quiser que eu vou te dar. Inclusive, se você quiser pedir metade do meu reino, eu te dou. Eu te prometo isso sob juramento, que você pedir eu te dou, mesmo que seja metade do meu reino. Olha que coisa, né, insana. E é uma coisa importante para a gente começar a tomar cuidado também. Os juramentos que a gente faz no momento de empolgação. Cuidado, gente, porque isso diante dessa palavra a gente pode estar cometendo aí um grande problema, ou então vai mentir porque prometeu que não vai cumprir, né? E aí a moça, sem saber, vai procurar a mãe na hora, plano maligno, se é que ela já não tinha programado tudo isso já antes, fala a cabeça de João Batista. Imediatamente a jovem vai e pede a cabeça de João Batista para Herodes. E com um toque de crueldade grande, né? Porque quer a cabeça dele num prato, não basta matar João. Ela quis ir até o fim, eu quero a cabeça de João Batista num prato. Olha o coração de Herodias, gente. A maldade, né? Esse é o caso de uma que, confrontada, não quis, nem começou a ouvir. Trevas é trevas, apaga a luz. É mais fácil apagar a luz para que as minhas más obras não sejam reveladas. Quando Herodes ouve isso, fica muito aflito, só que aí, sinuca de bico, né? Jurei, meus convidados estão aqui,
Se eu não cumprir o que eu jurei, tô frito agora, né? Vou passar como mentiroso, vou passar como alguém que não tem juramento. Ou seja, ficou sem alternativa. Teve que ordenar a morte de João Batista. E assim o faz. Manda então que um carrasco vá lá, arranque a cabeça de João e traga para Herodias, para a filha que entrega para Herodias. E assim eles fazem, né? Então eles matam João, entregam a cabeça de João para a moça dá a sua mãe a cabeça de João Batista. Ouvindo isso, os discípulos vão até João Batista, né? E pegam o corpo e enterram. Lucas, na passagem paralela, Lucas ele é bem enxuto no que ele diz, mas ele diz uma frase assim, né? Mas Herodes disse: João eu decapitei. Quem, pois, é este de quem ouço essas coisas? E procurava vê-lo. Essa frase para mim dá essa conotação. Chegou o tempo então de substituição. João cumpriu, João diminuiu a ponto de ser recolhido e agora Jesus estava crescendo. Só que essa semente que foi brotada lá na terra começa a germinar. Olha aqui, ó, Herodes. E olha uma coisa interessante de novo. Herodes, mesmo sendo confrontado por João, ali poderia ter finalizado tudo. Não, aí ele ouve de Jesus, agora vem tudo na cabeça. Não, quero ouvir ele agora. Agora eu quero... Você vê, ele tá... A confrontação mexia tanto com ele que ele estava procurando o próximo agora que né, confrontar. E ele quer então encontrar Jesus, porque ao ouvir do que Jesus estava fazendo, diz que talvez pudesse ser o próprio João Batista ressurreto. Ele tinha essa, né, primeiro, essa culpa tremenda. Imagino que ele também queria encontrar João para tentar entender sobre tudo isso e até talvez tirar a culpa dele. Mas também penso dessa confrontação que João Batista fazia nele, que ele ficava perplexo, mas que ele gostava de ouvir, fazia bem. Ele devia... Uma coisa interessante, gente, quando a gente... Eu não sei, isso também deve acontecer muito com vocês. Às vezes você fala com homens de Deus, não interessa o que ele está falando, às vezes ele está até te confrontando. Mas você sente uma paz tão grande no coração, que aquele negócio fica tão gostoso, né? Às vezes podia ser até isso, né? Mas mais importante, olha o impacto, né? Uma coisa legal também, isso aconteceu com João Batista, está acontecendo com Jesus. Você vê, quando a obra é feita e a autoridade, e a obra é feita com autoridade, isso cresce de tal maneira que chega nos lugares mais improváveis. Porque se a gente for pensar, para essa história chegar num tetrarca ali, num governador, devia ser de um impacto tremendo, né? E às vezes a gente acha que o impacto vem de poder, de você estar numa posição estratégica. Não, Jesus e João Batista principalmente, né? Porque Jesus ainda andou, João Batista viveu no deserto. Ele teve uma vida totalmente devota, totalmente entregue, mas que gerou um impacto tão grande que todos ficaram sabendo, inclusive o tetrarca aqui, o rei, né, da região. E ele pôde impactar, ele pôde ser usado por Deus na confrontação desse rei, né? Então isso é um negócio que a gente tem que também ter em mente, né? A autoridade indifere da posição que você está. Você não precisa ser alguém extremamente de uma posição extremamente elevada para ter alguma... Não, eles se colocavam ali, eu digo a nível humano, né? Por exemplo, o que Jesus fala, né? Eu não tenho nem onde reclinar a cabeça, eu não tenho nada, mas era uma autoridade tão grande de ações, de palavras, de modo de viver, que impactavam reis também. Então isso é importante para a gente, isso deve nos direcionar. Às vezes a gente fica assim, o dia que eu for isso eu vou fazer aquilo. Não, aproveita para usar já as bênçãos que Deus já te deu, para que outras pessoas possam receber também. A gente compartilhar aquilo que Deus já nos tem dado para oferecer para outras pessoas. A gente às vezes espera muito, né? O dia que eu for, o dia que eu fizer, o dia que eu estudar, o dia que eu vou fazer, eu vou doar. Não, já dá o que você já tem já. Se um dia você puder estudar para poder doar mais, se um dia você puder se dedicar a outra coisa para doar mais, ótimo, mas já faça hoje o que você pode fazer hoje também. Não deixe só para amanhã o que já é possível, né? Então que a gente possa ter esse entendimento, mas principalmente que a gente possa usar, no caso da história de João Batista, nós já falamos muito disso, né? Alguém que foi realmente mais próximo aí da imagem e semelhança de Deus, essa dedicação, essa entrega até a morte, entrega até a morte. Ele usou
o exemplo da cadeia dele, Paulo depois vai falar isso, né? Ele preso usava para confrontar Herodes, para conversar com Herodes, para impactar quem estava lá. Então, às vezes, um crente vai para a cadeia, talvez por um propósito mais do que ficar preso, mas, né, de influenciar ali a cadeia, de mostrar o amor de Deus ali para quem está. Da mesma forma para o hospital e para onde quer que a gente possa estar. A gente às vezes precisa olhar para essas ocasiões, a gente fica assim, por que eu vim parar aqui? Por que eu estou internado? Por que eu estou nessa situação? Às vezes essas situações vêm para que a gente possa compartilhar de Deus e mostrar do amor dele. E foi o que João Batista fez até o final. Mesmo sendo decapitado, até o final ele se manteve firme, de pé no propósito que Deus tinha estabelecido no coração dele. E que a gente possa ter essa mesma direção. Amém? Era isso por hoje, espero que vocês tenham gostado e nós vamos finalizar então orando e nos vemos na semana que vem. Papai, muito obrigado por mais esse dia, por mais uma vez o Senhor permitir estarmos diante do Senhor e diante da Tua Palavra. Nós te agradecemos pelos ensinamentos que o Senhor nos deu no dia de hoje, o que o Senhor nos tem nos dado durante toda essa caminhada. Que nosso coração realmente possa se encher desse desejo de sermos fiéis naquilo que o Senhor tem proposto para nós desde a eternidade, que os propósitos já determinados para o Senhor, pelo Senhor, para a nossa vida, possam ser cada vez mais visíveis para nós e nós termos obediência para cumprir todos deles. Que a gente não fique esperando amanhã, que todos nós possamos já a partir do hoje ter ações que possam compartilhar as bênçãos que temos recebido do Senhor. E se nós pensarmos todo momento, toda hora as bênçãos que nós temos recebido, veremos que temos muitas bênçãos que já podemos compartilhar. Então que a gente tenha isso no nosso coração, que o Senhor dirija as nossas vidas nessa semana e que a gente possa estar de novo na semana que vem presentes para mais um momento de adoração ao Senhor no estudo da palavra. Nós oramos assim, agradecidos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Tchau, gente. Obrigado. Forte abraço. Até semana que vem.